Então a temática da mensagem de hoje, tudo isso foi para dizer que o tema da palavra de hoje está totalmente conectado à nossa temática do mês, né? Especificamente, ontem eu comentei, o texto de ontem saltou muito aos meus olhos, o texto de Mateus 7, falando sobre frutos. E eu fiquei com esse texto a noite toda e eu tive que repensar a palavra, porque não tinha paz em outro pensamento a não ser ministrar essa palavra. Então tá bom, Senhor, eu vou reconstruir a palavra no domingo. E nós vamos ministrar, então, vamos refletir na realidade sobre essa palavra. Reconhecidos pelos frutos. Você pode repetir isso? Reconhecidos pelos frutos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Trouxe papel, trouxe caneta, tem um bloco de notas para digitar aí, que hoje vai ser festival de referência bíblica. Hoje foi um verdadeiro mergulho, né, na palavra, em vários textos. Então, anote essas referências, estude, releia ao longo da semana, é importante. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças por esse culto, nós te rendemos graças pela Tua presença, te rendemos graças porque o Teu Espírito já tocou o nosso coração nessa noite, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem recebido a nossa oferta, as nossas vidas, e nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco a partir dessa palavra, que cada mente, cada coração estejam cativos a essa mensagem e possam, Senhor, reter tudo aquilo pelo qual o Teu Espírito nos enviou, essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, vamos meditar nesse texto. Você pode deixar ele aberto, você pode fazer suas anotações aí. Nós entendemos que o reino de Deus, nós temos refletido muito sobre isso. Não é sobre parecer que você faz parte. Não é sobre ter uma imagem externa que revele algo. O reino de Deus, ele é medido pelo que se produz. Ele é reconhecido, né, por aquilo que nasce a partir do nosso interior. Em vários textos nós vemos o Senhor falando sobre isso, e Jesus nesse texto aqui nos leva para uma reflexão muito séria. Nós saímos de uma série de mensagens falando sobre os últimos dias, sobre Apocalipse, sobre sinais, e esse texto é um alerta para nós enquanto igreja também. Ele está totalmente conectado ao juízo de Deus nos últimos dias. E Jesus está aqui nos mostrando que existe uma diferença entre viver uma vida de aparência religiosa, de aparência espiritual, e viver a verdade espiritual. Existe uma diferença que pode ser percebida ou não, mas que é reconhecida no reino espiritual e que divide as pessoas nesses dois grupos. E em tempos de confusão, em tempos em que nós ouvimos muitas vozes hoje,
Nós temos muito acesso à palavra e a pessoas falando em nome da palavra de Deus e em nome de Deus. E isso é muito bom, mas também tem muitos perigos. Porque se você não estiver alinhado com a palavra, lendo, olhando verdadeiramente se é aquilo que ela fala, nós podemos, ser induzidos ao engano. Então Jesus nos dá um critério seguro a respeito de saber sobre quem nós temos ouvido, sobre as vozes que estão nos influenciando, se elas de fato são vozes que estão apoiadas na verdade. Jesus está aqui nos falando que os frutos vão revelar quem realmente nós somos. Os frutos vão dar crédito à nossa mensagem. Qual é o contexto aqui? Nós estamos aqui no último capítulo do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Começa em Mateus 5, passa por Mateus 6, e Mateus 7 está no final desse Sermão do Monte. É um sermão que Jesus decidiu ministrar àquela multidão que passou a segui-lo. Jesus não era mais um desconhecido naquele território. A sua fama tinha se espalhado como profeta, como alguém que realizava milagres, e uma multidão já estava seguindo ele, percorrendo longas jornadas, muitas vezes até sem mantimento, nesse contexto que a gente vê a multiplicação dos pães, os milagres, para Jesus alimentar aquela multidão que o seguia. Então Jesus não está falando para pessoas totalmente perdidas. Jesus está falando para pessoas que estavam seguindo ele, pessoas que estavam acompanhando, já estavam ouvindo seus ensinamentos, suas pregações. Jesus estava falando para uma multidão que hoje provavelmente encheria, uma grande igreja, lotaria uma mega igreja. Ou seja, era uma multidão que decidiu intencionalmente segui-lo e ouvi-lo. Não necessariamente eram discípulos verdadeiros, mas eles estavam querendo ouvir o que ele tinha a dizer. É diferente do mundo que se opõe e não quer ouvir, do mundo que se opõe e resiste, do mundo que se opõe e vira as costas. Então Jesus não está falando para um mundo que não quer ouvi-lo. Jesus estava falando para uma multidão que decidiu se assentar ali, ou hoje no nosso contexto, decidiu sentar no banco, sentar na cadeira e ouvi-lo. Então, nesse contexto, Jesus confronta a falsa espiritualidade. Jesus, já tinha falado, bastante coisa, ensinado os valores do reino. Em Mateus 5 nós temos a preciosidade das bem-aventuranças, todos os ensinos sobre a vida cristã. E aí, em Mateus 7, Jesus está agora combatendo essa falsa espiritualidade para aqueles que estavam ali sentados para ouvi-lo, e apontando para um ensino de discernimento, que é necessário a todos que seguem Jesus, discernir as coisas espiritualmente, porque tudo se discerne espiritualmente. Somos o povo do espiritual, amém? Somos espírito, então tudo se discerne espiritualmente. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que nós assistimos, nós não podemos ser ingênuos de achar que é só entretenimento, de achar que eu estou consumindo só, algum influenciador de alguma área específica, como esporte, como beleza, moda. Eu preciso discernir tudo espiritualmente. E Jesus está nos apontando um pouco desse princípio aqui nesse texto. E o mais profundo, Jesus também está trazendo o princípio do juízo. O ensino de que todos serão julgados. Todos. Jesus está falando, então, para pessoas de dentro, para pessoas que decidiram sentar e ouvir, para pessoas que estavam seguindo e participando, e ele estava alertando: vocês reconhecerão uns aos outros pelos frutos. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto é: nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. O verso 15, ele se conecta, ainda estamos muito próximos, à série dos cavaleiros, e ele se conecta com o cavalo branco,
O verso 15 fala: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com aquilo que parece, mas não é. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então Jesus começa nos alertando nessa palavra: olha, existe uma coisa que é a aparência, existe uma coisa que os nossos olhos veem, existe uma coisa que é aplaudida e reconhecida pela multidão, mas existe o que é de fato. Jesus está nos ensinando sobre discernimento. Tudo que vocês ouvirem, tudo que chegar até vocês, verifiquem os frutos. Olhem, percebam se vocês reconhecem o caráter, o amor, a conduta, a mansidão, a humildade de Jesus. Existe uma espiritualidade que se veste bem, que coloca uma capa muito bonita, que bota um fundo musical legal, que bota um tom de voz que te envolve, mas que pode não ser verdadeira. Vestidos de ovelhas, o texto fala de aparência, de linguagem, de comportamento, parece ovelha, mas na realidade lobos. Então fala de um interior que não foi mudado. A fala pode ser alterada, o jeito de vestir pode ser alterado, a conduta pode ser alterada, a forma que eu me relaciono com as pessoas, eu posso tentar controlar tudo isso pela força do meu braço, pela força da minha decisão. Quem estava ontem no espetáculo aqui da CNC foi muito ministrado nisso. Porque muitas vezes estamos servindo na igreja, carregando valores, mas resistindo a uma transformação interna. E isso não tem hierarquia, não tem título que dê imunidade com relação a isso. É apenas o Espírito Santo de Deus. Então pode ser um pregador, pode ser alguém que esteja num púlpito falando com multidões, e mesmo assim, o seu interior é de lobo, rebelde, selvagem. Essa semana viralizou a fala de uma atriz famosa, loira, alta, que eu não vou falar o nome dela, que disse que cristão evangélico é o pior tipo de gente que existe no mundo. Vocês ouviram isso? Aí chega a dar um arrepio na hora, né? Você quer? E ainda eu vi um corte que a própria jornalista falou: mas você não está generalizando, não? E aí ela disse que estava falando com dados do IBGE. Meu Deus, que dados são esses? Não consigo nem me ver muitas vezes representado no dado do IBGE com relação a números. E o dado do IBGE está revelando caráter cristão agora. Mas eu entendo de onde parte a fala dela. Foi uma fala infeliz e mentirosa, porque a maior parte dos cristãos evangélicos tem feito muita coisa boa. Nas maiores tragédias desse país, se nós formos analisar, a igreja evangélica foi uma das primeiras a chegar. O que as missões que são apagadas fazem no interior do Brasil, no sertão, com comunidades pobres, igrejas pequenas, sem recursos, sem ar-condicionado, e estão lá de pé, ministrando, visitando. No norte do nosso país, quantas crianças sendo resgatadas, sendo livres de entrarem nas estatísticas do tráfico humano, porque tem projetos missionários ali atuando, onde ninguém quer ir. Mas eu sei que essa fala dela parte de ver lobos vestidos de ovelhas ganhando púlpito, ganhando repercussão. E quando o escândalo vem, ele vem com grande proporção e passa uma falsa imagem na sua bolha daquilo que você assiste, de que todo mundo é assim. Então é uma fala infeliz, mas nós temos que refletir também o quanto nós somos responsáveis por sermos reconhecidos pelos nossos frutos diante dessa sociedade. Para que realmente possamos dizer: olha, epa, tem gente ruim em todo canto.
Tem gente ruim em tudo que é igreja, tem gente ruim em todos os lugares da sociedade, tem gente que ainda está em processo de transformação, tem gente que não quer ser transformada, que diz que nasceu assim, vai ser assim para sempre, e você que vai ter que me aguentar. Mas nós precisamos ser o povo que diz, mas tem um Espírito que age em todos os corações que se abrem, e Ele tem feito coisas grandiosas. O ponto desse texto, então, é muito prático nós lermos esse texto, cuidado com os falsos profetas, e olharmos para fora, e apontarmos para o outro, e apontarmos, será que ele é verdadeiro? Será que ele é falso? Será que esse é o caminho mais fácil? Nós precisamos do Senhor e da palavra para termos discernimento com isso também. Mas no desenrolado que Jesus vai nos ensinando nessa fala, nós vemos que o texto não trata só de identificar o falso que está do lado de fora, mas também perceber se há algo falso existindo dentro de nós. Porque nós somos portadores do Evangelho e das Boas Novas, amém? Sim ou não? Se somos filhos de Deus, nós temos uma missão. Nós temos uma missão, e o quanto antes você entender isso, que se envolver nessa missão te traz cura, se envolver nessa missão te traz equilíbrio, se envolver nessa missão alivia suas cargas, se envolver nessa missão te mantém firme, de pé, permanecendo em Cristo até que Ele venha. Mas há pessoas que simpatizam, que conhecem Jesus, que aceitam a salvação, mas não querem viver a missão e vivem como cristãos, carregando dores, fardos pesados, não se sentem aliviados, porque não entram na missão, não entram no propósito. A promessa é para quem entra no movimento. Jesus em todo tempo diz, siga-me, siga-me, siga-me. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Entre no movimento, Ele está em movimento. Então, se nós temos uma missão, e a nossa missão é sermos portadores das boas novas, somos homens e mulheres que carregam a verdade dentro de si, e estão prontos a qualquer circunstância para dizer pelo menos, Jesus te ama. Cristo tem um plano lindo para a sua vida. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Será que não conseguimos falar essas 3 frases? Então nós precisamos verificar se existe algo falso dentro de nós. Porque somos profetas dessa geração, amém? Alguns terão uma plataforma maior, segurarão microfones, terão uma câmera diante deles. Outros terão uma plataforma menor, é o seu grupo ali na escola, é o seu vizinho, é sua rede de amizade. Mas todos temos a mesma missão. E precisamos da ajuda do Espírito para discernir não só a fala do outro, mas existe ainda um lobo gritando dentro de nós. Vamos refletir mais sobre essa natureza que grita dentro de nós. Mas olha o que diz 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus vê o coração. Repita isso, Deus vê o coração. Nesse texto é quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir os seus filhos. É o momento que vai ocorrer a unção de Davi. E assim que ele olha para Eliabe, ele vê aquele homem alto, forte, enfim. A Bíblia fala que ele enxergou Eliabe e disse, com certeza é esse cara. É esse o cara que o Senhor me enviou para ungir. E aí olha o que o Senhor responde. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o que está dentro. Você pode estar se esforçando, ralando, servindo, ajudando, não mato, não roubo, não fumo, não jogo. Mas se não tiver mudança de coração, é só aparência. Mudança de intenção. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos Paulo alertando
seu discípulo, sobre os últimos dias. E ele começa dizendo lá no verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. No verso 2 ele diz, os homens serão, e ele começa a falar uma série de características da humanidade dos últimos dias. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Está nessa fila de características. Ingratos, ímpios. E aí no verso 3 diz, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. No verso 4 diz, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que profundo. Mais amantes dos prazeres dessa terra do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Se piedade aí você pode ler como uma religiosidade, uma vida de devoção. Então parece que são religiosos, parecem que são devotos, parecem que são evangélicos, mas negam o seu poder. Negam o poder da verdadeira piedade. Negam o poder da verdadeira devoção. Negam o poder da verdadeira entrega a Deus. Negam o poder da transformação do Senhor. E ele termina dizendo, afaste-se destes também. Serão reconhecidos pelos frutos. Tenha cuidado com quem te influencia. Afaste-se destes também. Mas mais uma vez eu digo, essa palavra não está só apontando para o outro, para você discernir, mas apontando se há algo dessas características em nós. E por último, dentro desse ponto, Mateus 23, 27, é o famoso texto que Jesus compara os fariseus daquela época com sepulcros caiados. 23, 27, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, o verso 28 diz, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Eu posso parecer espiritual e não ser transformado. Eu posso parecer espiritual domingo no culto, mas não ter uma vida de retidão durante a semana. Eu posso parecer espiritual na comunhão com os meus irmãos, mas no secreto, quando ninguém está vendo, eu posso ser totalmente carnal. Eu posso parecer espiritual quando estou na reunião de homens, de mulheres, de casais, mas no dia a dia não ter compaixão, amor, misericórdia pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu posso aprender uma cultura cristã. Eu posso aprender como se veste, quem são, onde vivem, como se vestem, como se reproduzem. Quem está conosco aí há mais de 10 anos de caminhada, sabe que a gente já aprendeu e desaprendeu muita coisa. Houve uma época que a gente andava tudo igualzinho antes de ser casa. Era o mesmo tamanho de saia, era o mesmo modelo de camisa, era o mesmo... Reprodução em série. E quantas coisas a gente via nos bastidores que não tinha coração transformado. Somos humanos, o Senhor nos fez prontos para aprender, para nos adaptar. Então muitas vezes você se adapta àquela cultura para ser aceito, para fazer parte de um grupo. Mas se não há transformação de coração, se na hora da decisão, se na hora da intenção, do pecar ou não pecar, você não está mudando, sendo transformado, tem alguma coisa errada. Deus não avalia a capa espiritual que a gente veste. Deus avalia qual natureza você carrega. O que é que você está carregando? Estamos chegando nos 10 anos de a casa. O que é que nós estamos carregando? Deus não está avaliando a qualidade do templo, do telão, a capa bonita, a logo, o que a gente faz, os nossos eventos. Não é isso que Deus avalia. Deus está avaliando qual natureza nós estamos carregando. 2, o fruto ele passa por o teste. Na realidade, o fruto é o teste. A nossa vida passa pelo teste do fruto.
Nos versos 18, 16, 17 e 18, nós vemos Jesus trazendo esse princípio de que nós reconheceremos o falso por seus frutos. Se reconhecemos o falso, nós também reconhecemos o que é verdadeiro. Ou seja, o fruto é o teste para as nossas vidas. Há espaço para o Senhor gerar frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de alguém que encontrou a graça, frutos de alguém que entendeu que não era digno do que nós vimos no domingo passado, não era digno do Cordeiro indo para a cruz, inocente em nosso lugar. Então o fruto é a evidência daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, da real transformação, da real conversão, do real arrependimento. O fruto revela a natureza da sua decisão, aquilo que rege a sua vida. Jesus diz que a árvore boa dá fruto bom. E isso mexeu bastante comigo e eu fiquei refletindo bastante aí nessa frase. Nesses 3 versículos, a árvore boa dá fruto bom, a árvore boa dá fruto bom. E aí eu te pergunto, quem é essa árvore boa? Nós somos tentados a pensarmos que somos árvores boazinhas, árvores que estão em processo de se tornarem boas. Alguns talvez até já se achem árvores boas. E queridos, quando nós olhamos a palavra, nós entendemos que há uma revelação muito clara a respeito de nós mesmos. Nenhum de nós é bom por natureza. Nenhum de nós é bom por natureza. Romanos 3,12, vamos ler o que esse texto diz? Eu vou ler a partir do 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo. Ele repete, nenhum sequer. Paulo estava aqui no meio daquela discussão, cristão judeu, cristão romano, cristão gentio, o pessoal estava discutindo quem era melhor, quem tinha mais direito, quem era mais justo, quem era mais árvore boa. Aí ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Você pode repetir essa frase? Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. O quanto antes nós entendermos isso, nós seremos transformados mais rápido. Porque se entendemos essa verdade, nós vamos começar a entender que não é a aparência que vai me transformar. Se eu faço a partir de uma consciência de que eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero vestir a camisa da cultura cristã, eu quero vestir a camisa dos cristãos evangélicos, eu quero fazer parte dessa roda, porque eu estou de olho numa menina e eu quero namorar com ela, eu tenho que fazer parte disso daí, então eu vou vestir essa capa. Entre tantas outras razões e motivos que alguém pode decidir isso emocionalmente ou pela razão, nós vamos acabar nos frustrando lá na frente, porque vamos carregar pesos que o nosso espírito não vai encontrar um equilíbrio e uma razão. Mas se entendemos que não é sobre nós, não há nada de bom que venha de nós, nós temos que pular para João 15 para entendermos então de onde vêm os nossos frutos bons. João 15, no verso 4, Jesus nos apresenta a árvore boa. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E aí ele diz, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí no verso 5 ele arremata dizendo, eu sou a videira. Ou seja, quem é a árvore boa? Jesus.
Então, quando Jesus está ali em Mateus 7 dizendo: a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz fruto ruim, se você ainda está no nível de dizer: eu sou da igreja, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu dou meu dízimo, eu sou árvore boa, o meu vizinho não vale nada, alma cebosa, está no mundo, ele é árvore ruim. Talvez em algum momento você já fez essa interpretação. Hoje, o Senhor está te levando a um novo nível de filho maduro, amém? E você vai sair daqui entendendo: eu sou tão alma cebosa quanto ele. A diferença é que eu estou agarrado na árvore boa. E permitindo que a árvore boa me nutra. Porque nós somos enxertados na árvore boa, nós somos conectados na árvore boa que é Jesus. Mas nós também temos que permitir que a seiva dele entre em nós. Que o Espírito dele entre em nós e comece aí sim gerar transformação, gerar vida, e os frutos bons vão aparecer, porque vem dele. Às vezes a gente é enxertado, mas resiste, a seiva quer entrar e a gente aqui não, a seiva quer entrar e a gente aqui não. E vai ficando um galho murcho, manco, capenga, né, ali. E essa mesma palavra fala um destino sobre esses ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podemos fazer coisa alguma. Não há nada de bom que venha de nós mesmos, senão a partir de Jesus. Sem Jesus, vai haver alguma intenção por trás, que pode machucar o nosso fruto. A árvore boa não é o homem tentando melhorar. Coloquei isso aqui. Quando a gente pensa que por estarmos na igreja somos a árvore boa, a gente está nesse nível, achando que a árvore boa é alguém tentando melhorar. A árvore boa, ela é boa por natureza. E bom por natureza, só Jesus. A árvore boa é Cristo em nós, produzindo vida. Amém? E Gálatas 5, 22, 23 fala desse processo. Gálatas 5, 22, 23 fala do fruto de quem é o fruto? Do Espírito. Então o fruto bom vem de quem? Do Espírito. É Ele que produz, é Ele que faz, a gente só se conecta e deixa Ele fazer. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Valores que hoje nós temos visto distorcidos nos casamentos, nos relacionamentos, cada um pensando em si: eu sou assim mesmo, você tem que me aturar porque eu sou assim mesmo, você já me conhecia e sabia que eu era assim. Onde está a amabilidade pelo outro? Onde está não busca interesses próprios? Não produzimos fruto bom por esforço, produzimos fruto bom por conexão com a árvore boa. Amém? Fora de Cristo até tentamos, mas a gente não sustenta por muito tempo. A gente até tenta a capa, a gente até tenta melhorar no casamento, melhorar nos relacionamentos, mas não se sustenta. Cansa. Quando vier a primeira crise, joga tudo para o alto. Só em Cristo o fruto bom permanece. E em Cristo o fruto sempre glorificará o Pai. Nesse mesmo capítulo do verso 15, capítulo 15, no verso 8, Jesus fala que o Pai é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. Terceiro ponto, queridos, o futuro da árvore sem fruto. Nós vimos que nem tudo que parece é, nós vimos que o fruto é o teste a respeito de nós mesmos, se há algo em nós que resiste ao fluir do Senhor, se há algo em nós que resiste, então a gente tem que parar e refletir: peraí, o que é que foi transformado na minha vida desde janeiro de 2026? Se eu de fato sou filho de Deus, se eu estou conectado à árvore boa, se eu estou recebendo dessa palavra, o que mudou? Porque, queridos, tem transformação diária para quem se rende. E se você para e pensa e diz assim: faz meses que nada na minha vida muda. Faz meses que eu não mudo minha forma de pensar, de agir, de reagir.
Talvez na reação é onde a gente mais revela se o fruto do Espírito está crescendo em nós. Como nós temos reagido. O futuro da árvore sem fruto. E essa árvore, que talvez foi até esse galho que foi até enxertado, ou não. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E aqui nós vemos uma conexão direta com o juízo. Uma conexão direta com os últimos dias, uma conexão direta com a volta de Jesus, uma conexão direta em estarmos todos perante o nosso Deus. Aquele que nós cantamos, que nós choramos em nome dele, colocamos a mão no peito, levantamos as nossas mãos. Um dia todos estaremos diante dele. E seremos medidos pelos frutos. Qual foi a qualidade dos frutos que você produziu depois de tê-lo conhecido? A cada luz que o Senhor te deu, a cada área da sua vida que foi eliminada, que a seiva foi tentando penetrar, frutos foram produzidos. João 15:6, Jesus fala: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tive uma conexão de Mateus 7 com João 15. Jesus falando que haverá um juízo para todos. Em Lucas 13, 6 e 9, eu não vou ler, mas é aquele texto que também fala da figueira sem fruto. Que não tinha fruto, o dono queria cortar e colocar no fogo. E vem alguém e diz: dá mais um ano, a gente vai adubar, a gente vai cavar aqui ao redor. E se depois de um ano ela não der bons frutos, pode cortar e lançar ao fogo. Então, queridos, existe o evangelho da graça, glória a Deus. Mas existe a verdade completa, a gente não pode ficar só com as promessas. Nós precisamos entender, depois de uma série sobre Apocalipse, que todos nós nos apresentaremos diante do trono. Hebreus 10, os versos 26 ao 27, olha o que o Espírito nos fala. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se já veio luz, o que é que eu tenho feito com essa luz? Em Romanos 1 nós vemos aquele ensino sobre a permissão de Deus, né? Quando se ignora Deus, quando se endurece o coração, a palavra diz que o Senhor os entrega para viver suas paixões. E podem fazer isso com aparência de piedade, com aparência de religiosos, vivendo suas paixões e colhendo as consequências delas. Então essa palavra é para a igreja, né? Essa palavra é para a igreja. O erro, talvez, que faz até a atriz loira, alta, falar que cristão é o pior tipo de gente que existe, é porque a gente pega essa palavra e quer colocar esse peso sobre o ímpio, sobre quem não conhece a verdade. Para eles, a nossa mensagem é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que você é alcançado, você é discipulado a entender que caminho é esse, que porta estreita é essa, por que é estreita? Porque muitos são chamados, mas poucos respondem e são escolhidos, porque há um caminho. Essa palavra é para a igreja. Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, estou nem aí. Conheço a verdade, mas não estou nem aí. Só há a terrível expectativa de um juízo. Então Deus não está procurando perfeição, queridos. Deus não procura filhos perfeitos. Ele sabe que nós somos. Ele sabe que não somos árvores boas, não somos galhos bons. Nossa natureza não é boa. Deus não está em busca de perfeição. Mas há uma expectativa dos céus pela manifestação da vida dele em nós. Há uma expectativa na terra pela manifestação da vida dele em nós. A ausência de fruto é algo sério. A ausência de evidências de transformação na nossa vida é algo sério. É um sinal de que a coisa não está indo bem. 4. Obediência é a chave.
Os versos 20 e 21 nos falam que seremos reconhecidos pelos frutos, e diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Essa é a chave. Darmos bons frutos não depende de nós. O que está ao nosso alcance é estarmos conectados com o Senhor. Conectados com Ele, nós temos acesso à palavra e à verdade. E uma vez que temos acesso a ela, nós precisamos obedecê-la. Então é essa parte que nos cabe. Frutos estão ligados à vontade do Pai. Fruto verdadeiro é vida obediente. Não é só falar. Só falar e viver outra coisa é hipocrisia, é fariseu, é sepulcro caiado, parece, mas não é. É engraçado. As piadas são engraçadas. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É engraçado dizer, mas espiritualmente é muito sério. Fazer a vontade do Pai. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. João 14:15, nós temos o ensino de que nós, se amamos o Senhor, precisamos obedecer aos seus mandamentos. E logo após Jesus dizer isso, ele diz: então eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um conselheiro. Então as pessoas muitas vezes não desfrutam do consolo, não desfrutam do conforto, não desfrutam do poder do Espírito Santo, do conselho do Espírito Santo, da companhia, da luz do Espírito Santo, porque não ultrapassaram essa primeira frase: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro conselheiro. Obediência também é caminho para intimidade com o Espírito Santo. Em 1 João 2, 3 e 4, diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aleluia. E por último, queridos, o dia em que tudo será revelado. Haverá um dia em que todas as máscaras cairão, todas as aparências cairão e ficará apenas o que é verdadeiro. Se é fruto bom ou se não é fruto bom, se é fruto ruim. Muitos me dirão naquele dia, diz o verso 22. Naquele dia, haverá um dia. E nós somos aqueles que cantam, né? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Haverá o dia em que veremos. E tudo será revelado. Mas também Jesus alerta: naquele dia, muitos se aproximarão dizendo: Senhor, Senhor. E Ele responderá: nunca os conheci. O juízo que confronta a aparência chegará para todos. Todos. A palavra diz: expulsaram demônios, profetizaram, fizeram até milagres. E espiritualmente nós já entendemos isso. Não adianta julgar. Enfim, o profeta não nos cabe, porque há poder no nome de Jesus. Ele salva quem Ele quer, Ele cura quem Ele quer, o poder está no nome de Jesus. Mas o profeta se encontrará um dia com o Senhor. E quais serão os seus frutos? Fizeram milagres, expulsaram demônios, profetizaram, mas não conheceram a Deus. Deus diz: eu nunca os conheci. Não conheceram a Deus, não contemplaram, não tinham relacionamento, não o obedeceram. Chegará o dia em que tudo será revelado. 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós. E Tito 1,16 diz: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Pessoas que tinham história ministerial, pessoas que tinham história de serviço, mas que não tinham intimidade relacional com o Senhor, que não conseguiam ler um versículo por dia.
Um versículo por dia. A frase de Jesus será: nunca os conheci. Revela que não faltava informação, faltava relacionamento. Jesus não vai cobrar de nós qual o número da multidão que você evangelizou, quantas pessoas você fez oração por entrega. Jesus vai cobrar de nós relacionamento. Você o conhece? Ele te conhece? Ele te conhece porque ele é onisciente, né? Mas você se permite ser conhecido por ele? Você se abre a sua vulnerabilidade para Deus? Então não basta, queridos, estar perto das coisas de Deus, é preciso estar ligado com Ele. Fruto não é o que a gente vê, o que a gente sente no culto. Fruto é o que a gente vive a partir de amanhã, na segunda-feira. Seremos reconhecidos pelo que acontece dentro da nossa casa, de segunda a sexta, de domingo a domingo, pela nossa presença nos ambientes que nós frequentamos. Verso 20, assim pelos frutos vocês o reconhecerão. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos e reflita nessa hora. O que a sua vida está produzindo? O que a sua vida está produzindo? Nem tudo o que parece é. O fruto revela a essência, a raiz. Se não há fruto, há consequências. Não é normal não ter fruto. Obedecer ao caminho para permitirmos que a vida dele flua em nós e gere bons frutos. O que você está produzindo? Oh Espírito Santo, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. E Senhor, nos guia para voltarmos ao caminho eterno. Nos guia para permitirmos sermos cheios do Espírito Santo. A Tua palavra nos conclama, permitam-se, deixem-se ser cheios do Espírito. Permitam que a vida do Senhor flua através da sua conexão com Cristo e entre em todas as áreas do seu ser. E gere frutos no seu caráter, gere frutos na sua vida, nas suas decisões, gere frutos. Vem, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Não queremos viver uma fé de aparência, mas queremos viver a missão que o Senhor nos confiou a partir de uma vida conectada contigo. Queremos fazer o Senhor conhecido, mas precisamos te conhecer. Revela-se a nós. Em nome de Jesus.